Esta conferência será Isso é gravada lindo. agora. Isso é lindo, né? Isso que a Isabela faz aí. O problema do nosso projeto é um projeto chato, né? Todo dia a gente tem que fazer coisas sensacionais, entendeu? Tá muito duro, a vida tá dura para nós. Mas vamos lá. Pessoal, primeira questão, vamos começar pelo exercício, que é para que a gente conheça você. Sim, você já estudou isso. Isso é matéria de segundo ano, de nono ano, terceiro. Você já estudou isso. Então eu quero ver como é que você tá. E quem for acertando, pode botar o. Quem for acertando, só um segundinho. Deixa eu ver o chat. Aqui. Pessoal, aqui é uma aula de turma especial ampliada. A turma é de direito. Às 4 é a aula dos 20 melhores com convidados. E terça e quinta é aula para todo mundo. Então, aqui a gente tem que aprofundar. Edileuza já chegou. Então, eu estou falando isso por quê? Porque ainda não vi ninguém botar o gabarito da questão 1. Ou seja, literalmente estão me enrolando. Ah, agora apareceu. Júlia. Vamos lá? Bom, já temos 30. Essas aulas de segunda e quarta, a meta é 40 a 50, entendeu? Muita aula, então vai quebrando a quantidade. Mas tem o pessoal de medicina que está em aula, né? Na verdade, não está, né? O cara de medicina, se fosse guerreiro, ele assistia meia hora da minha aula e depois ia para a aula dele. Eu não vou ensinar aluno a ser aluno, não. Pessoal, 3 décadas, de 84 a 14, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Alemanha e Itália, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que, bom, antes do gabarito, espera, Isabela, o imperialismo é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. É a dominação da Ásia, é a partilha da África, é a busca de mercados consumidores, fontes de matéria-prima. O imperialismo é uma desgraça, não é de Deus. O imperialismo é exploração, é violência. E isso acabou ajudando a gerar a Primeira Guerra Mundial porque acirrou as disputas territoriais entre quem queria dominar o mundo, a Alemanha, contra quem já dominava. Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, gabarito bola. Vê se é isso mesmo, Isabela. Calma, Isabela. Bom, nós vamos fazer, como sempre, ver as outras letras, tá? Quem acertou, vá contando. São 15 questões. E eu vou fazer as 15. Porque na última vez, vocês, pelo segundo, eu tive que dar tanta teoria que eu não consegui fazer tantas questões como eu queria. Então, você conta as 15, tá? Já vamos conversando, tá? Difundiu as teorias socialistas. Nada a ver, isso não tem nada a ver com o texto. Superou as crises econômicas. Superou não, aprofundou.
porque a Europa vai ter crise de superprodução no século XIX, a crise de 1873, que eu acho que a maioria de vocês nunca estudou. Multiplicou os conflitos religiosos. Não, conflito religioso não é século XIX, início do XX, não. Conteve os sentimentos xenófobos. Xenófobo é anti-ocidental, é anti-oriental, é anti-estrangeiro, é outra doença, tipo racismo. E o erro é a palavra conteve. Na verdade, incentivou essa época do darwinismo social. Número 1, letra B. Pode trocar, amiga. Mandei um slide lindo para vocês, hein? Vou usar esse slide lindo hoje, tá? Tchu, 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 tchá, tchá, tchá. Legal, segunda-feira, hein? Gostei. Quem assistiu a aula segunda-feira lá de Salvador sobre a escravidão? Aquele troço cai, hein? Que negócio é esse? Já acertou 50%, Pedrinho? Só teve uma questão? Tu quer me deixar doido? Que história é essa, Pedrinho, que acertou metade? Não entendi nada. Não vem que não tem. Uma questão só, acertou ou errou. Tô de olho, Pedrinho, tô de olho. Tu pensa que eu não tô vendo o chat aqui, não? Se liga. Vamos lá, pessoal. Segunda questão, tá? Tenta fazer, tem bastante tempo, a aula está no início. O aluno que chega atrasado, ele acha que não teve nada. E você que chegou na hora está fazendo um bate-volta. Essa é da UF, ó. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como um fator de peso na crise das sociedades liberais contemporâneas. Assinale a opção que contém argumentos todos corretos a favor de tal opinião. Uma questão difícil, na minha opinião. Então, se acertar, se fosse Enem, valeria mais, seria uma questão tri. Vamos lá? Deixa eu ver o que vocês estão marcando. Quarta-feira, friozinho, chuva. Cara, eu estava em Salvador, estava um sol danado. Chega aqui frio, tô até de casaco, não sei se vocês já notaram. Que horror. Tá muito frio aí em Maricá, pessoal? Tô olhando o chat, fala para mim. Ó, nessa questão tem gente na D. E aí o cara tá chovendo frio. Ah, não vou assistir a aula, não. Nojento, nojenta. Tomara que a chuva passe pelo teto e molhe sua cama. Porque com frio é a melhor coisa para estudar, debaixo do edredom. Não tem nada melhor do que isso. Mas vamos corrigir. Let's go, baby. Oh, yeah. Mostra o gabarito para eles, Isabela. Vamos ver o que aconteceu. Teve gente que errou, hein? Eu vi. Mas eu vou chegar na letra D, tá bom? Teve gente que errou. Vamos devagar. A economia de guerra levou a um intervencionismo de Estado sem precedentes. A União Sagrada foi invocada em favor de sérias restrições às liberdades civis e políticas. E, em função da guerra recém-terminada, explodiram em 1920 graves dificuldades econômicas, que
abalaram os países liberais, sobretudo através da inflação. Vamos conversar. A pergunta que a Primeira Guerra Mundial foi fator de peso na crise da sociedade liberal. Então, a Primeira Guerra seria uma causa de conflitos e problemas. Eu vou ler todas, mas a letra A, ela fala claramente que a economia de guerra prejudicou a Europa, certo? União Sagrada em defesa do nacionalismo, com várias restrições às liberdades. Tanto é que vai nascer o fascismo na Itália e vai crescer o nazismo na Alemanha. É uma aula que vocês sempre rejeitam na votação, né? Já desse eu vou acordar de mau humor, nazismo acabou. Mas vamos lá. Depois da guerra, eclodiram graves dificuldades, sim, na República de Weimar. Tá certo, mas vamos ver os erros. Bola. Alguém acertou essa? Ô, Isabela, vê se algum aluno acertou na letra A. Eu não vi. Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários. Não se usa a todos, só para começar. Pô, a gente já está há 39 dias da prova. Na verdade, o da prova de história tem menos tempo, né? Porque se hoje é dia 20, 11, faltam 32 dias para a prova de história. 39 é para acabar o Enem. Então não se usa todos, nunca, sempre, jamais. Tem que parar com isso. Cresça. Abolir os sindicatos, que isso? Nada a ver. Confiscar fortuna privada, meu Deus, eu que gosto disso, mas não aconteceu. C. Durante a guerra foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais em países antes liberais como a França e a Inglaterra. Nananina não. A França e a Inglaterra não vão ter regimes autoritários. Agora vamos ver, ô Isabela, alguém marcou A ou todo mundo marcou D? Fala comigo. A Isabela, Alana Tasmania. lá. Uma aluna, Quem? Alana. A Lana não conta, né? A Lana não conta. Essa menina acertou só para eu não zoar que ninguém acertou. Mas vamos lá. Não, amiga, volta para 2. Poxa, que pressa. Socorro. Vocês marcaram D. A guerra transformou os estados antiliberais em gestores de uma economia militarizada. Isso serve para a Alemanha e para a Itália, que utilizou de novo o trabalho servil. Ah, vou morrer, vou morrer. Trabalho servil no século XX. Caracoles, aliás, sobre feudalismo, servidão, eu quero indicar um filme para vocês. O Último Duelo. Eu vi sábado, depois das entrevistas, sobre a Idade Média, sobre a mulher. Vá ver sem mim, porque eu vou levar vocês para ver Marighella no Plaza, em Niterói, em novembro. Mas não tem nada a ver, trabalho servil, cara. Que horror! Derrotadas na Primeira Guerra Mundial, as grandes derrotadas. Como que elas foram derrotadas se elas ganharam? Tchau. Por isso que a Isabela trocou logo a questão. Porque a letra D é um absurdo, pessoal. Tem que ler com calma. A aula está começando com exercício para eu te conhecer. Mas não é para eu me assustar, entendeu? Mas vamos lá. Então, Alana, só você acertou as duas primeiras? Pode mudar para a terceira. Pode mudar. Deixa eu ver o chat aqui. A terceira, a primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão... A pergunta é sobre origem. Enem é presencial, então você marca com a caneta lá. Causas. Tá bom? Um minutinho para fazer, deixa eu ver o chat aqui. O importante é chegar, Jaqueline Meia. Seu nome está na lista e vai sair uma lista aí. E até domingo eu te entrevisto. Você com uma cerveja em casa
eu com uma caipirinha na praia. Vai acontecer. Alana, só você acertou as duas, né? Não mintam para mim. Pessoal, são 15. Se você acertar menos de 8, sim, porque depois vai ter questão depois da teoria, né? Então, menos de 8 tá mal. 8, 9, 10, 11, 12 tá bem. E 13, 14, 15, sensacional. Mas lembrando que só a aluna Alana pode acertar 15. Fazer o quê, né? Mas vamos lá. Isabela e Thais Maria, põe o link da filosofia e da sociologia amanhã. Amanhã vai ter filosofia e sociologia, nem que só tenha 20 alunos. Porque muitos alunos me pediram isso. Principalmente na medicina, que não está aqui, que eles estão em aula. Então, bota o teu nome na lista, que o couro vai comer amanhã. Sociologia e filosofia. Tchu, tchá, tchá, tchá. Mas vamos ver a 3 aqui. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver o que os alunos marcaram. B-A. B-A, 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 B-A. Que maneiro. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver. Mostra para eles o gabarito. Para eles chorarem. A crise do colonialismo e a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Sim, a crise do imperialismo. Essa é muito difícil, essa questão. Até eu, uma vez, uns anos atrás, fiquei em dúvida. Crise do imperialismo, na verdade, do colonialismo, do sistema colonialista. Ascensão do nacionalismo e totalitarismo. Está aqui, ó, a primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história. Aí ele pergunta, entre os principais fatores que estiveram na origem, a pergunta é antes dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX, estão crise do colonialismo, ocorrida imperialismo na África e na Ásia, ascensão do nacionalismo, unificação da Itália e da Alemanha, e do totalitarismo, que é um processo que vai levar na Europa ao fascismo e ao nazismo. Deixa eu ver aqui a B. Enfraquecimento do Império Britânico, não. Grande Depressão é 1929. Nuclear tá de sacanagem, né? C. Declínio britânico, não. D. Corrida armamentista, sim. Terceiro mundismo, não. Isso é depois da Segunda Guerra. Expansionismo soviético, não. Essa era fácil, hein? É, Revolução Bolchevique, não. Imperialismo, sim. Unificação da Alemanha, sim. O erro da E é Revolução Bolchevique. Alguém pode mudar a questão, mas alguém que quiser me perguntar sobre a 3, eu estou no chat, tá bom? Pode perguntar. Alana, acertou essa, Alana? Digita aí, Alana, para de comer. Aê! 4. Estamos começando pela teoria para dar uma animada. O pessoal chegar, já temos 41. Essa aula de segunda e quarta é isso, é 40, 50. Teve um recorde uma vez com 52. Mas tá bom. É turma especial direito com convidados. O pessoal da medicina não pode assistir. O pessoal preguiçoso é preguiçoso. Então, estão os guerreiros aí de sempre, que depois deveriam ir para a química, tá? Mas vamos lá. Causas da Primeira Guerra Mundial. O que é correto afirmar? Parece difícil, mas não é. Eu queria mais agilidade na resposta, tá? Vai ter teoria, eu prometo. Relaxa. É porque assim eu tenho mais ou menos uma noção de como é que vocês estão, entendeu? Sim, mas convidado assina a lista de presença, hein?
Deixa de ser preguiçoso aí, preguiçosa, hein? Lista de presença é para todo mundo que veio na aula. Ai, ai, ai. Obrigado, Proens. Deve ser a Thais Maria ou a Isabela. Tá certo isso, galera? 1B, 2A, 3A. Mas eu quero saber da 4. Dá para parar de me enrolar? Eu fiquei na dúvida, mas no final marquei a correta. Foi muito difícil ela nessa questão. Mas eu já senti a dificuldade e vou trabalhar isso no slide. Pô, só a Edileuza botou letra A. Cadê o gabarito da 4, pessoal? Tem que errar para corrigir o erro e acertar. Ô, Isabela, põe na lista de presença, que a lista de presença é para todos. Não é só para quem é da turma do direito. É para todos. Maria José de Luna B. B. Vamos ver, Isabela, vamos ver se esse pessoal começou a acertar. Mostra o gabarito aí. Causas da Primeira Guerra. Desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias. Acentuou a rivalidade imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela, não muda não, tá? E pela corrida armamentista, expandiu os pontos de atrito entre as potências. Pessoal, essa questão é linda. Botei para tu errar. Se tu acertou, pode me zoar. Porque a Primeira Guerra é o resultado da disputa entre quem queria dominar o mundo, principalmente a Alemanha e Itália, contra quem já dominava o mundo, Inglaterra e França. E eles vão fazer uma coisa chamada paz armada, uma paz com gosto de sangue. Vão fazer a corrida armamentista e vai haver uma briga, uma inveja. O meu é maior que o seu. Ai, meu Deus, o professor falou besteira. Não, o meu número de colônias é maior que o seu. Então, quem tinha menos colônia vai querer ter mais. Principalmente a Alemanha, invejosa. A Itália. Então, letra B. Continua aqui, vou explicar os erros. Posso explicar os erros? Isso aqui também é aula. A incapacidade dos Estados liberais de solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda. Já falei para parar de usar esse negócio de toda. Todo. Pô, isso é coisa aí de mulher. Todo homem é igual. Que papo de todo homem é igual? Tu me conhece? Vai falar um negócio desse? Toda mulher faz chapinha. Não, tem aluna que não faz. Para com esse negócio de todo, toda. Toda mulher quer que o homem pague a conta. Mentira! A Isabela é que paga a conta. Eu tenho prova. Não se usa toda, eu tô falando sério. A gente vai brigar. Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Todos, nunca, sempre, jamais. Não se usa essas palavras. São palavras proibidas, deterministas. Vão levar vocês sempre ao erro. Cuidado. Mas estava bonitinha. Mas ela generalizou, por isso que está errado. Apaziguamento é na Segunda Guerra Mundial, nada a ver. Expansionismo na Áustria, nada a ver. A letra D é o seguinte: não sei o que é isso, deve ser isso. É uma doença. Eu sou a cura. Isso aqui é muito errado. Desequilíbrio entre a produção e o consumo incentivou a conquista de novos mercados, produtores de matéria-prima e consumidores de bens de produção. Bens de produção, reativando as rivalidades entre os países europeus da América. Que América do Norte? Não tem nada a ver América do Norte. Você pode mudar a questão. Você que marcou você viajou, cara. Essa aula é na Europa. Primeira Guerra Mundial na Europa. Nada a ver. Ai, ai, ai. Última antes da teoria. Vamos lá.
Estão apanhando muito, hein? Ô, Alana, você tá viva ainda? Acertou as 4? Quem só errou uma? Fala para mim. Só errei uma, fala. Boa noite, Letícia. Nós estamos fazendo um exercíciozinho para aquecer, tá bom? E você, Alana, continua acertando todas? Alana, fala para mim. Fala se você acertou sim. Alana. Vamos ver a questão 5. Lá, 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 lá. He-Man. Dentre os fatores que conduziram à Primeira Guerra Mundial, porra, igual a outra, hein, cara? Mostra o gabarito aí para eles. Vou chorar. Nacionalismo eslavo é a questão da Iugoslávia. Se errou, foi de propósito. A Sérvia queria unir os eslavos. A gente vai estudar no slide, criar a Iugoslávia. O nacionalismo eslavo aliado à desagregação do Império Turco Otomano. Tu não ia acertar nunca essa. Quem acertou essa sabe muito. Ou é bom de chute. Acordo militar anglo-germânico. Não tem acordo militar, são inimigos. Desequilíbrio internacional provocado pela aliança da Rússia com... Não, Império Austro-Húngaro. Gente, ó, vê se aprende isso antes do slide. É Inglaterra, França e Rússia, tríplice entente. Alemanha, Áustria e Itália, tríplice aliança. Se soubesse isso, não errava. Oposição do imperador Francisco Ferdinando à admissão da Sérvia no Império Austro-Húngaro. Nada a ver. A Sérvia queria a Bósnia. Só que a Bósnia era da Áustria. Então a Sérvia jamais quis entrar no Império Austro-Húngaro. Questão 5, gabarito A. Muda. Eu quero ver um negócio. Eu quero ver no chat quem acertou essa. Na verdade, essa era por eliminação. Mas vamos lá, eu gostei. Vocês estão vendo que tem que ter mais calma. Tem que ter conteúdo, eu vou dar, mas tem que ter mais calma. Eu acho vocês muito agitados. Vou fazer mais uma. 6. Deixa eu ver se essa é difícil. Tratado de Versalhes. Um grande tema de hoje. Não. Tira. Bota no slide. Isso é muito difícil para eles. Tira. Já fizemos 5, daqui a pouco eu volto. Agora a gente vai ter um pouquinho de teoria, tá bom? Só um segundinho, pessoal. Ô, Isabela, Thaís Maria, se eu fechar minha câmera, aparece o slide maior para eles? Eu acho que não muda nada não, William. Mas o slide fica num bom tamanho, com ou sem a câmera. Tá, só um segundinho, já volto. Oi? Acho que sim, eu não posso ficar sem ele. Decidiu me encontrar e perdemos também. A polícia não tem nada a ver com isso, não? Mais uma vez. Sim, o áudio aberto. Eu já o conheço bem, mas e sei que jamais admitiria. Beleza? Posso voltar?
Hein, amores? O Thais Maria, Isabela, avisa lá nos grupos lá que está começando a teoria. Bom, a Primeira Guerra Mundial, somente aqueles que nunca deram um tiro nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. Lindo! Gente, printa isso lá para nos grupos. Alunos, ajudem. Vocês têm que ajudar mais na mobilização, sabia? Sinceramente, a gente está muito cansado aqui. Fora o fato de ninguém ter tido férias. Porque nós tivemos Enem até janeiro, o ERJ até agosto, estamos acabados. Mas vamos lá. Olha que lindo. Pode mudar? Pode mudar? Amigos, eu posso começar, alunos? Eu agora vou sair do chat, tá? Eu posso começar a dar umas dicas para vocês? Pode. Ok. Pessoal, Primeira Guerra Mundial, eu gostei. Foi a terceira mais votada, ganhou Vargas, depois Segunda Guerra, depois Primeira Guerra. Só que as duas aulas que vocês votaram em primeiro, elas não cabem na quarta-feira, porque quarta-feira tem que ser uma aula mais curta, de 6 a 7h50. Mas eu provavelmente vou ver a pesquisa, tendo a botar vagas dia 26, terça que vem para todo mundo. E aí eu vou botar um tempo só para teoria, 1h30 só para teoria e 1h30 só para exercício. E aí vou avisar que quem quiser ver só teoria, vê só teoria. Quem quiser fazer só exercício, faz só exercício. Tá? Vou fazer o esquema como eu fiz em matemática. Mas Primeira Guerra Mundial, eu acho que é uma aula fácil. Antes do slide, quais são as causas gerais? Por que vai ter Primeira Guerra Mundial? A gente já viu um pouquinho. Primeiro, mudou a produção, segundo a Revolução Industrial. Petróleo, eletricidade. Depois mudou o capital, capitalismo monopolista. Bancos, bolsa de valores, sociedade por ações, oligopólios. Teve também um problema que eu quero trabalhar muito com vocês, que foi o fato da Alemanha ter nascido tarde. Talvez seja a coisa mais difícil da aula de hoje. A Alemanha só nasceu em 1871, depois de várias guerras. A Itália também. Então, quando a Alemanha e a Itália nasceram, o mundo já estava dividido. O mundo era da Inglaterra e da França, o mundo colonial. Então, a Alemanha e a Itália elas vão querer uma nova ordem mundial, uma nova divisão de mercados e colônias. Eu vou dar um exemplo. Na Tamanite, o curso é para adulto, apesar de ter um monte de gente de 17 anos, maioria na medicina. Imagina uma festa boa. Ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Que, olha, quem tá dentro não sai. Quem tá fora quer entrar. E quem tá dentro não sai. Ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. É aula. O mundo é uma festa. Quem domina essa festa é a Inglaterra e a França. As colônias, os mercados. E quem está fora, Itália e Alemanha, que nasceram depois, querem entrar. Então, essa é uma das grandes causas da guerra. Eu vou repetir devagarinho. A primeira causa é a mudança na produção. William, seu microfone fechou. Tá mudo. Não pode ser. Agora voltou. Voltou? Foi de repente, a gente só ouviu até o primeiro item, mudança de produção. Ai, meu Deus. Primeira mudança, nós estamos falando de causas.
Primeira mudança é na produção. Segunda Revolução Industrial. Petróleo, eletricidade. Segunda mudança, segunda causa, é a mudança de capital, capitalismo monopolista. Vocês não viram nada do que eu falei sobre a Alemanha e Itália? Não, Podem me professor. ajudar? Não, professor, só que a Alemanha queria entrar. Não sei o que houve. Vou mudar de lugar aqui. Pessoal, a gente está no início, tá? Fizemos exercícios, foi bom. E a gente está conversando um pouco sobre a guerra. Uma das 5 aulas mais importantes do planeta de história geral. Só que uma das coisas que eles cobram muito, vocês viram nas questões, são as causas. Então, causas gerais. Mudança na produção, segundo a Revolução Industrial. Mudança no capital, capitalismo monopolista. Ok? E países novos, como a Alemanha e a Itália, vão querer uma nova ordem mundial. Eu até cantei. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que tem... quem tá dentro não sai. Quem tá fora quer entrar. Quem domina o mundo é a Inglaterra e a França. As colônias, a maioria dos locais. A Alemanha e a Itália nascem depois, em 1870. Então elas vão querer um novo mundo, uma nova ordem mundial. Então, uma das causas principais da Primeira Guerra é a disputa entre quem queria dominar o mundo, a Alemanha, e quem já dominava, a Inglaterra. Ok? E tem uma outra coisa que eu acho que vocês não sabem. Eu vou até digitar. Estou em causas, tá? O slide está ótimo, mas eu quero dar uma basezinha aqui. Que vocês erraram muito. Causas. Mudança na produção, que é a segunda Revolução Industrial. Mudança no capitalismo, unificação tardia da Alemanha e da Itália. Olha, eu digitei tudo isso só para você conhecer esse agora, que você talvez nunca tenha estudado. Grande Depressão de 1873 na Europa. Alunos, eu estou no chat aqui. Quem já estudou isso? Normalmente os alunos não conhecem isso, mas isso para uma aula de turma especial, uma aula tri, quando você acerta o que todo mundo erra, o ponto sobe. Então eu acho que vocês deviam tomar cuidado com isso. Eu vou explicar o que é. É a última causa, tá bom? Vou até copiar aqui para ficar colando. Pessoal, não teve a segunda Revolução Industrial? Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos? Essa aula é aula de rico, a aula de hoje, tá bom? Aula de rico. E os ricos vão brigar entre si por mercado dos consumidores. A produção aumentou, mas não vai ter como escoar. Então, a Europa vai ter uma superprodução no século XIX. Isso é pouco estudado, mas é muito importante. Normalmente, o aluno só conhece a crise de 29 nos Estados Unidos.
que é mais famosa e é no século XX. Mas na Europa também teve uma crise econômica que gerou a Primeira Guerra, assim como a crise de 29 gera a Segunda. Vamos conversar? Amigos, amigas, preste atenção. A Grande Depressão de 1873, ela quebrou a Europa, tanto que muitos imigrantes vieram para a América, para o Brasil, na nossa aula semana passada, e principalmente para os Estados Unidos. Daqui a pouco eu vou botar lá dos Estados Unidos mais próximo da prova, tá? Que cai muito. Então, essa Grande Depressão, ela é uma causa econômica. Então, quais seriam as causas da Primeira Guerra, na minha opinião? Causas gerais. A mudança na produção, segundo a Revolução Industrial. A mudança no capital, capitalismo monopolista. Poucos com quase tudo e muitos sem nada. Terceira mudança, Alemanha e Itália nascendo tarde. E a quarta mudança, a Grande Depressão, de 73. Então, isso vai gerar uma disputa por mercados colônias. A princípio, sem guerra, mas vai chegar um momento em que a guerra vai ser inevitável. Gostaram das causas? Posso ir para o slide? Rômulo, o ideal é crise europeia. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra europeia. Tem que tentar trabalhar isso. Tá? Vamos ver o slide aqui rapidamente, tá? Bom, o slide. O imperialismo foi uma etapa da expansão mundial do capitalismo. A partir do século XIX, sobretudo as grandes potências industriais, Inglaterra, França e Alemanha, adotaram uma política de expansão e domínio das regiões não industrializadas do planeta, em especial na Ásia e na África. Essas regiões foram exploradas de acordo com o interesse da burguesia e dos estados europeus, criando problemas sociais, políticos e econômicos que duram até hoje. Sim, porque o imperialismo na Ásia e na África só vai acabar depois da Segunda Guerra Mundial. A gente vai estudar isso, descolonização. Pode mudar, amiga. Eu já fiz as minhas causas e agora eu vou aprofundar aqui. Rivalidade anglo-alemã. Ângulo, Inglaterra. Alemã, Alemanha. Quem queria dominar o mundo, Alemanha, contra quem já dominava. A rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra teve origem na competição industrial e comercial. Após a unificação, a Alemanha passou a disputar mercados com os ingleses e se transformou em uma das maiores potências da Europa. Vem comigo. É uma disputa entre quem queria dominar o mundo, a Alemanha, contra quem já dominava, a Inglaterra. Bati muito nisso, né? Essa seria a causa principal. Agora uma outra difícil agora. Rivalidade franco-alemã. Em 71, a França foi obrigada a ceder a Alsácia-Lorena, região rica em carvão e ferro, ao recém-unificado Império Alemão. Esse aqui merece um print para você guardar para vocês. Ricas em carvão e ferro. Após a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, conforme previu o Tratado de Frankfurt, em 71, logo nasceu na França a ideia de vingança, de revanche, o revanchismo francês, com o objetivo de recuperar a Alsácia-Lorena e vingar a derrota na guerra. Pessoal, aula super importante. Tem gente caindo, gente entrando, mas o que interessa é você que está aqui. Isso é muito difícil e muito importante, porque isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda. Quando a Alemanha nasceu, a Alemanha meteu a porrada na França. Guerra Franco-Prussiana. E depois nós tivemos um processo terrível na Guerra Franco-Prussiana. Franco-França. Prussiana era o líder da unificação alemã, porque a Prússia é que liderou a criação da Alemanha. Cuidado com isso. Então, a Guerra Franco-Prussiana foi a guerra que unificou a Alemanha. A Alemanha ganhou e comemorou em Paris. Em Paris, a vitória. O imperador Guilherme II foi coroado em Paris.
Otto von Bismarck, primeiro-ministro em Paris. Os alemães se amarram numa cerveja. E onde é que foi o chopp da vitória da Alemanha? Foi em Paris. Então isso é muito importante, talvez seja a coisa mais importante da aula de hoje, porque a França vai odiar os franceses. Por causa da derrota, por causa da perda da Alsácia e da Lorena e por causa da humilhação. Me digam aí, onde é hoje o jogo Flamengo e Atlético Paranaense no áudio? No áudio. Gente, essa interação por áudio está muito ruim, cara. Tanto da equipe como dos alunos. Tá muito ruim. Passa na Globo. Onde é que é o jogo? O jogo é lá, vai passar na Globo. Não quero saber onde vai passar. Obrigado, amigão. O jogo é no Paraná. Então imagina só, o Mengão vai lá no Paraná e ganha de 6-0. Meu palpite para hoje. O que vai acontecer com o Atlético Paranaense? Vai se sentir respeitado ou humilhado? Humilhado e vai querer vingança. Então, o Flamengo é a Alemanha, ok? O Atlético Paranaense é a França. Então, isso que aconteceu. Quando a Alemanha venceu a França em Paris, os franceses se sentiram tão vingados, tão humilhados, que isso vai gerar um fenômeno chamado revanchismo francês, que vai gerar o Tratado de Versalhes, que eu não quis fazer a questão porque era muito difícil para vocês, e vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Vai gerar a invasão da França por Hitler. Então, muito cuidado com esse slide. Então, primeira rivalidade, a mais importante, Inglaterra contra a Alemanha. Segunda rivalidade, a mais difícil, a França queria se vingar da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha se unificou em Paris, derrotou os franceses, tomou a Alsácia-Lorena. Deixa eu colocar as coisas nos potinhos. Eu não consigo ouvir nada, tá muito ruim. Oi. Não dá para ouvir nada, né? Muito ruim. Eu acho que não estava falando com você não, William. Ligou sem querer. Tá, então melhor ainda. Tomem cuidado com isso, tá? Mudou de slide. Pode mudar. Principais causas. Aqui, ó, outro slide importante. Política de alianças. Sabe aquele esquema, mexeu com um, mexeu com todos? Um por todos, todos por um? Pois é. Olha as bandeirinhas aqui, ó. Inglaterra, Rússia e França. Tríplice entente. Aliança dos que já dominavam o mundo. Olha aqui as bandeirinhas. Alemanha, Áustria e Itália. Tríplice aliança dos que queriam dominar o mundo. Se você soubesse isso, você teria muitas chances de acertar qualquer questão. Porque vai ter uma aliança de quem já domina o mundo, Inglaterra, França e Rússia, e vai ter uma aliança de quem queria dominar o mundo, Itália, Alemanha e Áustria-Hungria. Mas você tem que ser malandro, tem que me ouvir. Quem é que é o capitão do time, o cérebro da Tríplice Entente? Digita no chat, Inglaterra. Quem é que é o cérebro da Tríplice Aliança? Alemanha. Camisa 10 da Tríplice Entente? Inglaterra. Camisa 10 da Tríplice Aliança? Alemanha. E quem é o centroavante cheio de sangue, cheio de ódio no coração da Tríplice Entente? A França, que quer se vingar. Na Tríplice Aliança, quem é o centroavante cheio de sangue nos olhos? A Áustria, o Império Austro-Húngaro. Não, vamos ver daqui a pouco, quando é a questão da Sérvia. Mas toda a turma, pode ser pré-ENEM, pré-ENSEJA, pode ser na sua casa, no seu bairro, na sua... onde você mora, sempre tem alguém que todo mundo zoa, faz bullying, chama de mané. Quem é que é o mané da Tríplice Entente?
É a Rússia. A Rússia era um país grande e bobo. Entrou de gaiata no navio, porque era dominada economicamente pela Inglaterra e França. E na Tríplice Entente? Já falei. Rússia é o bobão. E na Tríplice Aliança? Vou repetir. Tríplice Entente. Quem manda? Inglaterra. Quem está com ódio? França. E quem entra com os mortos? Rússia. Aliança dos que dominavam o mundo. E do outro lado, Tríplice Aliança. Quem manda? Alemanha. Quem está com ódio? Áustria-Hungria. E o bobão? O bobão é a Itália. Porque antes da guerra começar, a Itália apoiava a Alemanha. Quando a guerra começou, a Itália ficou neutra. Sabiam? E quando a guerra acabou, estava acabando, ela passou para o lado da Tríplice Entente. Olha que loucura. Só um segundinho. Olha que legal. Tríplice Aliança, formado pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, também conhecido como Império Centrais. E a Tríplice Entente por Rússia, França e Grã-Bretanha. Esse sistema de blocos tornou-se uma bomba relógio pronta para explodir, quando as tensões entre os países tornaram-se incontroláveis. Outra coisa legal desse slide, a corrida armamentista. Eu chamo de paz armada. Os anos anteriores à explosão da guerra, em 1914, receberam o nome de paz armada. Por quê? Porque a indústria bélica aumentou consideravelmente os seus recursos, produzindo novas tecnologias para a guerra. Gente, essa guerra vai ter novas armas, metralhadoras, tanques. A gente vai ver. Além disso, quase todas as nações europeias adotaram o serviço militar obrigatório, incentivando assim o sentimento nacionalista e militarista. Guarda isso. O que é paz armada? Paz armada é uma paz com gosto de sangue. Todo mundo sabe que vai ter briga. Todo mundo sabe que vai ter briga. Gente, desculpa que o meu filho tem escolinha de futebol e ele dormiu. Daqui a pouco vai começar a escolinha, eu tive que acordar, tá bom? Coisas da vida digital, tá? Vamos lá. Entenderam o que é paz armada? Paz William, com gosto de sangue? tem pergunta aqui no chat. Então pergunta, amor. Tem duas perguntas. O que é indústria bélica e as armas químicas é na Primeira ou na Segunda Guerra? Indústria bélica é indústria de armas. E as armas químicas começam na Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver daqui a instantes. Boas perguntas. Vamos que vamos. Pode mudar o slide, o pessoal está mais acelerado do que eu. Vamos lá. Ainda em causas, rivalidade austro-russa, por causa da questão dos Balcãs. Tá? Deixa eu ler e depois explicar. A Rússia desejava dominar o Império Turco-Otomano, a fim de obter uma saída para o Mar Mediterrâneo, e também controlar a Península Balcânica. Para justificar esse expansionismo, criou o pan-eslavismo, movimento político segundo o qual a Rússia tinha o direito de defender e proteger as pequenas nações eslavas da Península Balcânica. Pessoal, aqui é o estopim da guerra. A Bósnia era da Áustria e a Sérvia era independente. Então a Sérvia queria unir os povos dos Balcãs. A Sérvia queria unir os eslavos. Qual é o nome disso? Criar a Iugoslávia.
A Sérvia queria criar a Grande Sérvia. A Sérvia queria criar a União dos Povos Eslavos. Então, a Sérvia queria a Bósnia. Só que a Bósnia é da Áustria. Então, isso vai gerar uma rivalidade servo-austríaca. Por que no slide fala da Rússia? Porque a Rússia vai tentar ser uma espécie de protetora dos países Balcãs com esse interesse de derrotar o Império Austro-Húngaro. Mas para você, principalmente, ficar mais tranquilo, por que a Sérvia e a Áustria vão brigar? Porque a Sérvia quer a Bósnia e a Bósnia é da Áustria. Simples. Mas por que a Sérvia quer a Bósnia? Porque a Sérvia quer unir os eslavos. Como se chama isso? Pan-eslavismo. Vamos devagar. Nacionalismo da Sérvia. A Sérvia era uma pequena nação eslava. Eslava é quem mora nos Balcãs, tá? Aula de geografia. Independente, situada na região dos Balcãs. O seu objetivo era reunir todos os povos eslavos em um só Estado. O projeto sérvio contrariava os interesses da Áustria e da Turquia, do Império Austro-Húngaro. A Rússia era aliada da Sérvia. Os alemães, também interessados na região, pretendiam construir a ferrovia Berlim-Bagdá para ter acesso direto ao petróleo da Mesopotâmia, atual Iraque, acabando com a primazia dos ingleses. Então, muito interesse. Mas lembre-se, o que é pan-eslavismo? É o desejo de unir os eslavos. Quem são os eslavos? São os povos que moram nos Balcãs. Só para te ajudar, Macedônia, Croácia, Montenegrino, Bósnio. Calma, relaxa. Isso vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. Vamos dar uma olhadinha aqui. Exacerbação do nacionalismo. O período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial foi marcado por uma exacerbação, aumento do nacionalismo. As potências, de modo geral, cultivavam um discurso e uma mentalidade baseados em suas glórias militares, no poder bélico e na supremacia. Pode mudar de slide? Pessoal, é a época do nacionalismo. Um acha que é mais importante do que o outro. Então, as nações mais antigas, mais fortes na economia, Inglaterra e França, não queriam ceder nada. E as nações emergentes, principalmente a Alemanha e a Itália, queriam um novo mundo. Então é como se o inglês não comprasse do francês, o francês não comprasse do alemão, o alemão não comprasse do belga. Ou seja, vai haver um super protecionismo, que vai gerar uma super depressão. Já era para ter guerra há muito tempo. Amigos, a segunda revolução industrial é uma guerra de produção. É o alemão inventando automóvel, sabe? O inglês modernizando a produção, o americano inventando o telefone. É uma guerra, não deixa de ser. O capitalismo monopolista é uma guerra também. Uma guerra por capital. O imperialismo é uma guerra por mercados. Então, a gente já estava em guerra há muito tempo. Só faltava a guerra militar. Vou repetir. A segunda revolução industrial é uma guerra por produção. O capitalismo monopolista é uma guerra de capital. O imperialismo era uma guerra de mercados e colônias. Então, qual é a guerra que está faltando, amigos? A guerra militar. Alemanha, Áustria, Hungria, Rússia, França e Grã-Bretanha tentando manter a tampa do caldeirão fervente de tensões imperialistas e nacionalistas nos Balcãs. Olha aqui, ó. Isso aqui vai explodir com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho de 1914. Porque tinham muitos interesses envolvidos. Mas o que você tem que lembrar, saber, estudar ou me perguntar no chat que elas vão ler para mim, você tem que dominar o seguinte: a Sérvia queria a Bósnia. Para quê? Para fazer a Iugoslávia. Por que deu ruim?
porque a Bósnia era dominada pela Áustria. Então, se a Sérvia quer algo da Áustria, há uma rivalidade servo-austríaca pela Bósnia. Outra coisa que você tem que saber, por que isso vai dar briga, vai dar guerra? Hoje não ia dar nem Jornal Nacional. Mas por que na aula deu? Porque mexeu com a Sérvia, mexeu com a Rússia. Mexeu com a Rússia, mexeu com a Tríplice Entente. Mexeu com a Áustria, mexeu com a Alemanha. Mexeu com a Alemanha, mexeu com a Tríplice Aliança. Lembre-se, eles já queriam brigar. A morte do arquiduque foi só o estopim. Tanto é que eu vou dar uma dica para você que eu acho que você nunca notou. Eu sei que você já teve essa aula várias vezes. Eu sou apenas mais um, o último daqui para a universidade. Mas eu vou te ensinar a entender a guerra. Porque você acha que a guerra começou quando o cara morreu, o arquiduque. Nada a ver. Ele morreu no dia 28 de junho. A Primeira Guerra começou no dia 28 de julho, um mês depois. Eles usaram essa morte do cara como pretexto. Muda de slide, eu quero ver se vai aparecer mais Bósnia. Ah, apareceu. É o mesmo assunto, tá? Em 28 de junho, eu não falei, de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, tem até um grupo de rock com esse nome, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa, Sofia, foram assassinados em Sarajevo, lugar romântico, pacífico, capital da Bósnia. O Gavrilo Príncipe, membro da Jovem Bósnia, grupo terrorista que almejava a unificação da terra dos eslavos do sul, Iugoslávia. Tal evento serviu como pretexto para o início da Primeira Guerra Mundial. O assassino desencadeou uma série de eventos e declarações que acionaram um mecanismo mortal da política de alianças. Muda esse slide aí que eu quero falar. Pessoal, o cara da Áustria, o tal do mané do Francisco Ferdinando, ele foi visitar a Bósnia para mostrar que era dele, de carro aberto com a mulher. O que vai acontecer? Vai ganhar teco, vai morrer. Vai morrer. Francisco vai morrer. Maluco. Porque os sérvios queriam a Bósnia para criar a Iugoslávia. A Bósnia era da Áustria. Aí o líder da Áustria vai visitar a Bósnia de carro aberto. Morreu. E isso acabou acionando o sistema de alianças. O caldeirão vai ferver. Entenderam? Ficou claro? Então vamos lá. Grande causa da guerra, a disputa entre quem queria dominar o mundo, Alemanha, contra quem já dominava, Inglaterra. Segunda causa, o ódio da França, que queria se vingar da Alemanha por causa do século XIX. E o pretexto? O pretexto é a morte do arquiduque da Áustria na Bósnia, que acionou o sistema de alianças, apertou um botão. Sabe aquela gota d'água que derruba, tapa na cara, chute no saco, no útero, sei lá o que vocês fizerem, xingou a mãe? Pois é, a morte do arquiduque é esse momento. Nunca diga que é a causa principal. Causa principal é Inglaterra e Alemanha. Mas essa questão da Bósnia é o estopim. Legal, né? Vamos lá? Posso mudar? Deixa eu ver o chat. Thaís Maria, Isabela, atividade aí. Falem mais comigo se tiver pergunta, tá bom? Aproveita e me diz quantos tem na lista de presença, se eles querem. Tem que ser mais interativo no digital. Se eles vão querer vagas no dia 26 ou não. Me dá uma posição. O William tem 34 na lista de presença e todos querem a aula de Era Vargas. Tá bom, mas insiste nisso na lista de presença que tem gente que... Olha só, a gente vai passar a fazer o seguinte. Convidado que não assinar
a gente vai ter que dar um jeito de cortar, entendeu? Porque não tem como, a gente precisa comprovar a frequência. Aí depois passa um furacão como passou na medicina, cortou mais de 50 alunos, é porque a turma de direito está dando certo, tá boa. Tem o grupo forte e agregou alguns alunos bons. Aí nós estamos evitando brigar com vocês, porque está muito bom. A gente só está brigando com a medicina. Mas isso pode mudar, porque precisa ter comprovação. Nós precisamos da lista. Essa lista de frequência, isso é enviado para prestação de contas. Porque agora tem muita aula, as aulas pulverizaram. Então a gente tem que justificar, entendeu? Por favor, o projeto ele é bom para vocês. Mas não, o projeto não é uma unanimidade. Eu não acho que as pessoas amam para o Enem. Inclusive na própria prefeitura, eu não acho. Eu acho que o nosso projeto é um projeto pequenininho, que a maioria da cidade não dá a menor importância. Só quem dá importância é os alunos e nós. Ou seja, o risco do pré-ENEM acabar, ele existe desde que o pré-ENEM nasceu, na minha opinião. Então tomem cuidado, tá bom? Vamos lá. Fases da guerra. Aqui é legal, mas é rápido, tá? Primeira fase, chama-se guerra de movimento. Cuidado com isso. Guerra de movimento, aí tem detalhe aqui, ó. Estado-Maior do Exército Alemão pôs em prática o plano Schiffing, tática ofensiva e defensiva que movimentava o exército em duas frentes. A ocidental contra a França e a oriental contra a Rússia. A primeira fase da guerra ficou conhecida como guerra de movimento. Isso é que interessa, devido à agilidade do ataque alemão. Após invadir a Bélgica, em setembro de 14, os alemães estavam a 70 quilômetros de Paris. Os franceses contra-atacaram. Na primeira batalha do Marne, em setembro de 14, conseguiram deter o avanço alemão. Não muda, amigas, amigos, alunos, guerra de movimento. Como é que o William explica isso há 29 anos? É quando não tem penetração. É sério. Tô falando sério. Tá achando que eu tô brincando? Sem, vou escrever. Só de sacanagem. Sem penetração. Você tem que entender isso hoje. Guerra de movimento é uma guerra sem penetração. Não tem. Oh, desculpa. Ai, me enrolei aqui. Foi mal. Essa porra de digitar atrapalha tudo, cara. Você fica maluco. O professor hoje em dia tem que ficar no chat, tem que ficar. Se digitar, então, atrapalha tudo. Ainda bem que vai acabar no que vem isso aí. Graças a Deus. Bom, guerra de movimento é com penetração. Ou seja, é quando há deslocamento no território adversário. Então, guerra de movimento é isso. A Alemanha começa ganhando num ataque rápido. Então, guerra de movimento é quando há penetração no território adversário. É o início da guerra. É muito pouco, porque a guerra começou em julho, vai durar até o início de 1915. Então, o que você tem que saber? Só tem isso na Primeira Guerra Mundial. Guerra de movimento é quando há penetração no território adversário. Pode mudar, daqui a pouco eu explico os dois de novo. Muda o slide. Essa aqui que interessa. Segunda fase. Tem até um filme, 1917, que é sobre isso. Na frente ocidental, essa fase foi marcada pela Guerra de Trincheiras. Tem que guardar isso. Guerra de trincheira é quando não há penetração no território do adversário. Morre gente. Vamos lá. Tem alguém de Itaipuaçu aí? Digita aí, Itaipuaçu. Eu vou explicar isso de um jeito sensacional.
Quem é de Itaipuaçu aí? Tem alguém de Itaipuaçu? Agora, centro. Digita centro, quem é do centro. Centro, centro, centro. Beleza. Então eu vou ensinar para vocês o que é a guerra de trincheira. Vamos lá? O pessoal do centro tá brigando com o Itaipuaçu. No meio tem Noan, só tomando porrada. Mas vamos lá. O pessoal de Itaipuaçu consegue chegar no centro? São José, Ponta Grossa? Não. O pessoal do centro consegue chegar em Itaipuaçu? Barroco? Não. Morre muita gente, né? O pessoal de Noanda no centro está morrendo. Mas não há penetração no território adversário. Ok? A Tríplice Entente não entra no território da Tríplice Aliança. E a Aliança, a Tríplice Aliança não entra na Tríplice Entente. É uma guerra horrível, morre muita gente, mas não tem vitória. Bom, no caso de Maricá, quem morreu foi o pessoal de Luan, tá bom? Mas foi só para ajudar a aula. Foi nada demais. Então, quando Itaipuaçu ataca, mas não entra no centro, e quando o centro ataca, mas não entra em Itaipuaçu, morre muita gente, mas não tem vencedor. É uma guerra de trincheira. Ok? A gente fica na RJ, o pessoal do centro de um lado, o pessoal de Itaipuaçu do outro, mas não tem vitória. Deixa eu olhar aqui o slide. Gostaram desse exemplo horrível? Mas vamos lá. Vamos ver William, isso aqui, tem que isso uma aqui é pergunta importante. aqui. Fala. Ah, não, a aluna, ela se confundiu perguntando se não tinha confronto armado, mas ela já consertou aqui dizendo que era da Guerra Fria. Então pode É continuar. tiro, porrada e bomba. Guerra de trincheira, morrem 2 milhões de soldados. É terrível. Olha as fotos do slide, olha que lindo. Esse slide é maravilhoso. O cara levanta, no início não tinha nem chapéu. Depois é que vai ter chapéu. Chapéu, eu esqueci o nome, vocês sabem. Proteção da cabeça do soldado. Mas vamos lá, deixa eu ler aqui. Vale a pena. Enquanto isso, na frente oriental, o exército impõe sucessivas derrotas ao mal treinado e muito mal armado exército russo. Apesar disso, entretanto, não teve fôlego para conquistar a Rússia. Em 1915, a Itália, que até então se mantivera neutra, traiu a aliança que fizera com a Alemanha e entrou na guerra ao lado da Inglaterra. Tríplice Entente. Ao mesmo tempo que foi se alastrando o conflito, tornou-se cada vez mais trágico. Novas armas como canhão de tiro rápido, olha a arma química aí, ó, o gás venenoso, o lança-chamas, olha isso, cara, lança-chamas, o avião e o submarino fazem um número crescente de vítimas. Então, a guerra mundial, a primeira, ela vai trazer essas novidades. Lança-chama, canhão de tiro rápido. Legal isso, né? Arma química. Então, a arma química é a Primeira Guerra Mundial. Hein? Isso cai, hein, pessoal? Guerra de trincheira é quando há mortes, ataques, mas não há penetração no território adversário. Pode mudar? Estou gostando. A aula está mantendo 40, 40. Legal. Qual foi o pico? Foi 42? Sim, foi 42. Thaís Maria, você pode ler para mim esse texto, ou a Isabela, para os alunos? Lê o texto, esse texto aqui do slide? Esse novo agora. Tá bom, posso ler sim. A Guerra de Trincheiras marcou a segunda fase da Primeira Guerra Mundial. Foi a fase mais sangrenta, onde se verificava as piores condições humanas de sobrevivência em um campo de batalha. Milhares de soldados permaneciam durante meses dentro desses túneis
que eram interconectados, formando uma rede de defesa dos exércitos. Apesar das trincheiras defenderem contra tiros de rifles e metralhadoras, não tinham muito sucesso contra projéteis de artilharia. As condições de sobrevivência eram as piores possíveis. Quando os soldados cavavam as trincheiras em regiões perto do mar, acabavam encontrando água no meio do processo, o que deixava o terreno permanentemente tomado por lama. Em ocasião de chuva, a situação se intensificava. Os túneis ficavam inundados e os soldados tinham que lutar, comer e dormir encharcados. A lama evitava que se mantivessem aquecidos e o cheiro de mortos era constante. Pela presença de muitos cadáveres em decomposição, apareciam muitos ratos em busca de alimentação e o quadro geral se tornava muito propício à morte. Ok, obrigado, amiga. Doutora Thais Maria. O direito tem a ver com história. Pessoal, isso é terrível. Cai muito, tá? Pode mudar. Pode mudar. Olha como está caprichado o slide sobre trincheira. Esses slides você tem que pegar depois da aula e estudar, entendeu? Vai, muda. Pode mudar. Pode mudar. Tem até depoimento de soldado. Bom, agora para aqui. Então, primeira fase, guerra de movimento. Penetração no território adversário. Segunda fase, guerra de trincheira. Sem penetração, um horror, que eu espero que a leitura da Thais Maria tenha chamado a sua atenção. E agora você tem a terceira fase. Essa terceira fase é quando sai a Rússia e quando entra os Estados Unidos. Eu não posso ler tudo isso, que isso eu separei para vocês. Eu quero explicar para você. A Rússia sai porque vai ter Revolução Russa, a Rússia vai virar socialista, a guerra é capitalista. Tem que sair mesmo. E o americano entra por 4 motivos. O americano entra porque o alemão afundava navios americanos. O americano entra porque a Inglaterra e a França deviam muito dinheiro para os Estados Unidos. E quem ia pagar se a Inglaterra e a França perdessem? O americano entra por causa de uma questão estratégica. Se a Alemanha ganha, ela fica muito forte na Europa. Então, é tipo o jogo de War. O americano vai querer manter o equilíbrio europeu, derrotando a Alemanha. E tem uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou digitar, chamada telegrama Zimmermann. Já ouviram falar nisso? Quem já ouviu falar nisso, telegrama Zimmermann? Rômulo, eu não tenho esse detalhe. Se tiver, está no texto. Tá? Eu sei que morria, eles botavam um em cima do outro como proteção e chamavam novos soldados. Por isso é que morreram 2 milhões. Tá? Mas vamos ao que interessa, vamos ao nosso foco aqui. Pessoal, Zimmermann, telegrama Zimmermann. Viu que tem coisas que você às vezes não conhece? O México perdeu muitas terras para os Estados Unidos. Eu vou te dar essa aula. Arizona, Califórnia, Texas. E aí a Alemanha sabia disso. Então a Alemanha fez uma proposta ao México. Do México entrar na guerra contra os Estados Unidos. Olha que loucura. E em troca, se a Alemanha vencesse, devolveria as terras que os americanos roubaram dos mexicanos. Telegrama Zimmermann. Na verdade, foi um telex, uma carta
telegrafada que a Alemanha mandou para os mexicanos. Alunos, os mexicanos não toparam, ficaram com medo e deduraram para os Estados Unidos. Mas isso é considerado uma das causas da entrada americana. Posso recapitular? Que isso é um momento importante. Por que o americano entra na guerra? 1. Afundamento de navios. Teve até um navio chamado Lusitânia, mais de 1.000 mortos. Por que o alemão fazia isso? Porque ele achava que tinha tráfico de armas. Tinha, nos navios americanos. Então eles começaram a afundar. Isso ajudou a criar uma comoção nos Estados Unidos a favor da entrada na guerra. Os dois que eu acho mais importantes foi preservar interesses econômicos. Vou explicar de novo. Se a Inglaterra e a França perdessem, Rômulo, esse muro é mais atual. Na aula dos Estados Unidos eu vou te ajudar nisso. Na verdade, 40% dos Estados Unidos era do México. Eu vou dar essa aula, mas tem que ser um dia mais longo, mesmo que seja um público menor, que é uma aula de História e Geografia, entendeu? Marcha para o Oeste, Guerra de Secessão, mas está previsto. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, por que o americano entra? Afundamento de navios, preservar interesses econômicos, 2. Preservar o equilíbrio europeu, 3. E telegrama Zimmermann, 4. Era importante que alguém da equipe, Isabela ou Thais Maria, vocês têm que ajudar nisso. Não tem como, com horário exprimido, tendo aula de química, eu tenho que sair para fazer outro link, negócio surreal, entendeu? Que só a pandemia foi capaz de criar. Porque se fosse aula presencial, ia esperar eu acabar minha aula para entrar de química. Só ia trocar o professor. No digital, atrapalha tudo, entendeu? Então a gente não pode se dar o luxo de demorar muito. Então vamos lá. Por que o americano entrou? 1. Afundamento de navios. 2. Preservar interesses econômicos. 3. Preservar equilíbrio europeu. 4. Telegrama Zimmermann. Nesse slide, pessoal, ele explica que a entrada dos Estados Unidos define o final da guerra. Por que a Rússia saiu, ok? Bom, pode mandar o slide. O que eu quero que vocês saibam? Que a entrada americana desequilibrou a guerra e levou a Tríplice Entente à vitória. Acabou a guerra. Ah, mas acabou a aula? Não, porque vocês têm que entender os tratados de paz e o que mudou no mundo com a guerra. É meio complicado. Armamentos, ó, olha que legal. Avião, olha que legal. Pode mudar. Olha isso, galera, blindado, blindado. Olha que maneiro. Legal, né? Pode mudar. Tem um horário, a gente tem que seguir o horário. Blindado, blindado. Olha que legal. Pode mudar. Olha as armas. Olha a metralhadora, pessoal. Primeira vez que tem isso. Olha os canhões de tiro. Muito legal, né? Pode mudar, pode mudar. Eu botei só 30 slides nesse. Bom, isso aqui é o momento chave. Tratados de paz. Vamos lá. A Conferência de Paz de Paris foi aberta em 18 de janeiro de 1919, com a presença de 70 delegados representando a coligação dos 27 países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, mas foi politicamente dominada pelos chamados quatro grandes, que são Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália. O principal documento produzido pela conferência foi o Tratado de Versalhes. Pessoal, o último grande assunto importante da aula, assinado em 28 de junho de 1919, que definia os termos de paz com a Alemanha derrotada.
Outros tratados foram assinados com os demais estados derrotados. Tratado de Saint-Germain, Tratado de Trianon, Tratado de Neuilly, Tratado de Sèvres e de Lausanne, com a Turquia. A conferência foi encerrada em 20 de janeiro de 1920, mas os termos do Tratado de Versalhes provocaram grande mal-estar e ressentimento na Alemanha. Para tudo, não muda o slide. Tratado de Versalhes é um documento que definiu que a Alemanha é a única culpada pela guerra. É a origem do nazismo. É a origem da Segunda Guerra Mundial. Porque quem bate esquece, quem apanha não esquece. O Tratado de Versalhes considerou a Alemanha a única culpada pela guerra. Olha aqui as imagens. Ó. O Woodrow Wilson, presidente americano, Lloyd George, primeiro-ministro do Reino Unido, Vittorio Emanuele Orlando, da Itália, Clemenceau, da França, conhecido como Tigre. Deixa eu contar para vocês uma coisa muito importante. Deixa nesse slide. Os americanos queriam uma paz sem vencidos e sem vencedores. O americano ele queria que não tivesse tratado de Versalhes, que não tivesse humilhação. Ninguém perdeu, ninguém ganhou. Só que quando chegou na reunião, a Inglaterra e a França não aceitaram. Elas queriam que alguém pagasse o prejuízo da guerra. E aí, o que vai acontecer? Lembra do início da aula que a França queria se vingar da Alemanha? Da guerra franco-prussiana? Início da aula? Início do slide também? O que vai acontecer? A França vai usar Versalhes para se vingar da Alemanha. Recuperar o Alsácia-Lorena. Legal, né? Muda para ver se tem mais alguma coisa. Olha que coisa legal. Ô, doutora Thaís, pode ler para a gente esses Oi. decretos? Lê para a gente as decisões de Versalhes. Olha que lindo isso. É um documento, pessoal. Vou botar a doutora para ler os artigos do Tratado de Versalhes. Tá bom. Algumas disposições do Tratado de Versalhes. Artigo 45. Determinava que a Alemanha cederia o território de Sarre, Sarre? Acho que é isso. Rico em minas de carvão, por um prazo de 15 anos à França. Artigo 51. Estabelecia que a Alsácia e a Lorena voltariam à posse dos franceses. Artigo 102. Determinava que a cidade de Danzig. Essa daí. Era considerada cidade livre e administrada pela Liga das Nações. Artigo 119. Pessoal, só um minutinho, amiga. Vamos nós dois. Danzig é onde vai começar a Segunda Guerra Mundial, que o Hitler vai invadir. Continua, amiga. Tá. Artigo 119. Determinava que todas as colônias alemãs passariam às mãos dos aliados. Artigo 160. Determinava... Para, amigo. É Togo e Camarões, que eram da Alemanha. Pouca gente sabe disso. Continua. Artigo 160. Estabelecia a quantidade máxima de tropas que a Alemanha poderia manter. No geral, só poderia ter 100 mil soldados voluntários. Amigos, a Alemanha foi proibida de ter exército profissional, entendeu? Pode ir. Artigo 168. Qualquer fabricação de armamentos deveria ter a aprovação dos aliados. Artigo 198. Determinava que a Alemanha não poderia ter aviação nem marinha militar. Lê de novo essa. Lê de novo essa para eles. Tá. Olha isso, galera. Determinava que a Alemanha não poderia ter aviação nem marinha militar.
Olha isso, que loucura, cara. Vai, continua. Artigo 231. Estabelecia o reconhecimento da culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas e danos dos aliados. Gente, todo mundo brigou, a porrada comeu, deu uma confusão no pré-ENEM, aí só um aluno foi punido. Só a Alemanha foi punida. É daí que vai nascer o Hitler, entendeu? Nascer que eu falo, crescer o Hitler. Continua, amiga. No tratado foi criada uma comissão para determinar a dimensão precisa das reparações que a Alemanha tinha de pagar. Em 1921, este valor foi oficialmente fixado em 33 milhões de dólares. Repete, 33 milhões de dólares. Gente, olha que loucura. Muda o slide aí. Galera, vocês viram esse documento? Esse documento é que vai gerar a Segunda Guerra. Esse documento é que vai gerar a ascensão de Hitler. Aí depois a Alemanha chega e ferra todo mundo. É isso aí, Larissa. Gente, dei os parabéns para a doutora Thais Maria. Ela lendo o Tratado de Versalhes. Parecia aquela Renata Vasconcelos, do Jornal Nacional. Arrebentou. Isso, Hitler lutou na Primeira Guerra, é verdade. Arrasou. Valeu, Thais Maria. Tem que fazer as coisas diferentes. Olha aqui. Obrigada. Aniversários. Uma criança que se torna soltando. Olha aí. Pode passar. Eu quero fazer mais exercício. Vai. Bom, isso aqui também é muito importante. Isabela, agora é a sua vez. O que mudou no mundo por causa da Primeira Guerra Mundial? Principais consequências. Não, você pulou. Pulou. É o anterior. Voltei. Vamos lá. Lê, quero ver você agora. Isabela, isso daí. Principais consequências. Tá bom. Além das terríveis perdas humanas e danos ambientais, a guerra causou grandes mudanças em todo o mundo. Dos credores, os países europeus passaram a devedores, assumindo uma dívida de cerca de 10 bilhões de dólares com os Estados Unidos, que se tornaram, assim, a principal potência mundial. Olha aí, a Europa entra em declínio e o americano passa a ser o dono do mundo. Vai lá, amiga. Na Rússia, a tomada do poder pelos bolcheviques tornou-se uma referência para o movimento operário e socialista mundial, tanto que na década de 1920, partidos comunistas surgiram em vários países, inclusive no Brasil. Ou seja, o socialismo chega ao poder na Rússia e vira uma alternativa. Então, Europa em crise, americano no topo e socialismo na Rússia, futura União Soviética. Pode ir, amiga. O recrutamento de homens para os combates permitiu também uma participação maior das mulheres no mercado de trabalho. Isso é genial. Não é só na Segunda Guerra que acontece. Na Primeira também teve isso. Boa, Isabela. Continua. Formaram-se governos autoritários na Europa, fortemente militarizados e caracterizados por um extremo nacionalismo. É a ascensão do fascismo e do nazismo. É uma consequência da Primeira Guerra. Vai, amiga. Com o fim dos impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano, surgiram novos países na Europa. A Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Com o fim do Império Russo, formaram-se, além da Rússia Soviética, a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Gente, isso é muito importante. Mudou o mapa do mundo. Acabaram-se os impérios e surgiram novos países. Esses países novos, tipo Polônia, Tchecoslováquia, eles vão aparecer na hora da Segunda Guerra.
que o Hitler vai invadir tudo isso, com ódio, com raiva. Vai, amiga. Criação da Liga das Nações, com o objetivo de garantir a paz mundial. E a É embrião da Alemanha, ONU. Embrião da ONU. Entendeu? Fala, amiga. a Alemanha derrotada e a Itália vencedora, com graves problemas econômicos e sociais ao fim da guerra, iriam criar ambientes favoráveis à eclosão da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, vocês já sabem, perdeu. Mas a Itália mudou de lado, ganhou a guerra, perdeu 744 mil vidas e não ganhou um território. Então isso acabou gerando um sentimento de frustração, né, na Itália, orgulho nacional ferido, que levou ao Mussolini, ao fascismo. Então o mundo mudou. Só que, ó, printa isso, galera, alunos, printem isso, que isso é importante, hein? Vocês têm o slide todo, mas fiquem atentos. Acabou, né, Isabela? Não, isso eu Tem não vou ler, esse não. último aí. E indicação de filmes. Olha que legal, os filmes da Primeira Guerra. Tem mais um que não está aí, que é 1917, que é sobre a Guerra de Trincheiras. Tá bom? Muito legal, né? Acabou. Ah, graças a Deus. Exercício, pessoal. Eu tenho que me virar nos 30 aqui, porque eu tenho que seguir o horário, entendeu? Vamos fazer uma coisa mais rápida? Agora, pessoal, é aquela questão sobre Versalhes que eu não deixei vocês fazerem, porque eu achei que vocês iam errar. De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes, vamos lá, encerrou a Segunda Guerra Mundial? Não. Extinguiu a Liga das Nações? Não. Estimulou a competição econômica e colonial entre os países? Não. Só pode ser D ou E. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da... Também não. Impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra. Olha como ficou fácil agora. Fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas no país. Gabarito da 6, letra E. Mostra para eles. 7, pessoal. Vamos fazer um pouquinho de exercício? 7. Dentre as causas da Primeira Grande Guerra, destaca-se a questão balcânica, aquela história da Sérvia, lembra? Que pode ser associada. Vamos fazer mais rápido agora. Essa é bem difícil. Mesmo tendo... Essa aqui é de 96, eu já dava aula nessa época. Comecei a dar aula em 93. Essa é considerada a mais difícil questão de Primeira Guerra durante muitos anos. Deixa eu ver se alguém acerta. 7. Tem B, tem D. Essa é meio difícil, né? E é polêmica, inclusive. Iugoslávia, tutela da Alemanha, não. Império Austro-Húngaro e Inglaterra ligadas à questão da Bósnia, não. A Inglaterra não tem nada a ver com isso. Então, A e D estão fora. Pode ser B. Disputa colonial entre a Ásia e a África. França, não. França e Inglaterra são aliadas. Tríplice entente. Então, só pode ser C ou E. Muito difícil essa, hein? Vou dar 30 segundos para vocês. Pessoal, aqui é por eliminação. C ou E? Deixa eu ver o slide rápido aqui. Ah, gostei, pessoal. Não, não gostei. Causas.
Você botou a letra E, o início dá certo. Mas o final, você nem estudou isso. Brest-Litovsk é a Revolução Russa. É quando a Rússia sai da guerra. Isso não é causa, isso é consequência. Vê se não é C. Abre o gabarito aí. Vê se não é C. Aí, não falei? A Rússia queria o Estreito de Bósforo e Dardanelos. Tudo bem, essa é difícil. Mas essa aqui, nacionalismo eslavo e o temor austríaco contra a formação da Grande Sérvia, eu mesmo falei uns 10 minutos. Gabarito C. Enquanto ela troca, alguém acertou essa? Deixa eu ver se algum aluno acertou. Maria José de Luna, você acerta muito. Porque aqui era observação, entendeu? Parabéns. Mais uma, pessoal. 8. A Primeira Guerra Mundial que enfraqueceu a Europa em população e importância econômica. O que ela gerou? Muito linda essa questão. Tem tempo ainda, eu vou esperar. Tenta fazer essa. A Primeira Guerra gerou o declínio da Europa, em termos de população e importância econômica. Qual é o gabarito que se liga a isso? Mudança na economia. O pessoal que é mais velho aí, interpretação e maturidade. O pessoal que é mais novo, interpretação. Calma. Dá para acertar, vale a pena você ter calma de tentar fazer. Opa, é isso aí. Crise do liberalismo. Parabéns, parabéns. Não vê se na letra E, Isabela. Acarretou a difusão das ideias que apontavam as contradições do liberalismo. Comunismo, fascismo, nazismo. O liberalismo vai entrar em colapso. Ângelos é a Segunda Guerra Mundial na A. Pacto Germano-Soviético é a Segunda Guerra. Esse tema da Sérvia foi antes. Contribuiu para a criação de um clima favorável para a aceitação do socialismo. Nada a ver. Letra E. Quem acertou essa, parabéns. Muda, 9. Dentre os desdobramentos, desdobramento é consequência, políticos e econômicos imediatos na ordem internacional produzidos pela Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que o que mudou? Essa é legal, hein? Se você prestou atenção na aula, no slide, você acerta. Senão, você não acerta de jeito nenhum. A ideia da questão é essa. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, tá fora. Vamos lá, deixa eu ver no chat. Quem sabe essa marcou o quê? Ih, tem A, tem C, tem A. Ih, meu Deus. Fim dos privilégios aduaneiros da França no comércio com a Alemanha. Pelo contrário, a Thaís Maria leu para vocês que tinham áreas da Alemanha que ficaram com a França. Não é a letra A. Mostra o gabarito aí. C, criação da Iugoslávia, pessoal. Vê se não é C. Olha aí, C. Quem acertou essa? Muda para 10, eu quero ver no chat. Pô, gente, atenção. Cuidado, galera. Mais uma, vamos lá. Ao término da Primeira Grande Guerra, as potências vencedoras responsabilizaram a Alemanha pela guerra e foi-lhe imposto um tratado punitivo, o Tratado de Versalhes, que teve como consequência... Opa, mais uma. Consequência de Versalhes. 30 segundos. Sabe por que você demora? Consequência tem que ser surgimento do nazismo, Segunda Guerra Mundial. Você tem que pensar sem as letras e depois ir para as letras. Eu vou te ensinar isso em novembro, mas já podia aprender hoje, né?
Vamos lá. Na número 10, eu não vi ninguém marcar ainda, hein, cara? Pô, demorando muito. Tem 2 letras Z aqui. Vamos lá. Mostra para eles. Qual é a letra? Letra A. Degradação. Crise, declínio das ideias liberais e democráticas. Agitações políticas de esquerda, como movimento espartaquista, crise econômica e desemprego. Foi logo a primeira questão que a gente fez, crise econômica na Europa. Na letra E, surgimento da República Democrática Alemã. Que isso? Isso é após a Segunda Guerra Mundial. Nananina não. Gabarito A. Quem acertou a 10? Gente, eu vou fazer o seguinte, ó, Isabela. Não dá mais tempo, então a gente vai pegar esse minuto que falta e vamos fazer o seguinte. Mas é bom que eu estou privilegiando a teoria, eles gostam. Mas a gente faz o seguinte, ó. Abre na 11 com gabarito. Pelo menos fizemos 10. Com o gabarito. Sobre a situação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que o governo brasileiro participou em missões de patrulhamento, bem como enviou enfermeiros e médicos para ajudar a Tríplice Entente. Pessoal, o Brasil não tem participação nessa aula, por isso que eu não falei, por isso que não estava no slide. O Brasil só vai participar da Segunda Guerra Mundial, tá? Pode mudar para 12, amiga. Ah, posso fazer desse jeito, pessoal? Que assim eu valorizo um pouco mais. Várias tecnologias mortíferas. Armas químicas. Uma aluna falou e eu expliquei. Pode mudar. Isso aqui tem que saber sempre, hein? Tríplice Entente, Tríplice Aliança. Então, Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, Tríplice Aliança. Contra a Inglaterra, Rússia e França, Tríplice Entente. Tem que saber isso, hein? 14. Período de otimismo, que aqui vocês podem ler depois, tá? 15. Aqui é a interpretação. Deixa eu ver a 15. Rússia. Ah, temos que ter uma aulinha de Revolução Russa, hein, pessoal? Fazer exercício, pelo menos. Mas vamos lá. Revolução Russa. O que aconteceu? O exército russo perdia no fronte, na guerra, e vários oficiais passaram a conspirar contra o governo, dando ocasião para a Revolução de 17. Deixa eu falar sobre isso. A Rússia, grande boba, era o mané da Tríplice Entente. Perdeu 2 milhões de soldados. Fome, miséria, desespero. Então, isso acabou dando espaço para a Revolução Russa. Tá bom? Pessoal, 53, 7 minutos. Eu vou botar, depois da minha aula, as entrevistas para vocês marcarem. O simulado já está bombando. Ok? Muito obrigado. Semana que vem, terça-feira, era Vargas, confirmado, tá bom? Mas tem que se dedicar mais, que é uma aula mais profunda e cai bastante, tá? É a aula mais importante de História do Brasil, votada por vocês. Eu não posso dar a Segunda Guerra antes. Eu tenho que botar o Vargas na frente, tá bom? Segunda Guerra Mundial, a aula mais importante, fica mais para perto do Enem, tá bom? Tchau, amores. Obrigado, equipe Isabela, Thaís Maria. Boa noite, Eu tenho que William. sair. Eu tenho que